Oi, galerinha que vai prestar vestibulinho. Vamos pro nosso simulado de ciências. Vamos começar aqui, ó. O esquema abaixo representa o ciclo da água. Me diz aí, você já está sabendo o ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, tudo tranquilo? Vamos lá. Você tem o solzinho aqui, você tem os animais fazendo alguma coisa nos oceanos aqui. O que que é aqui, ó? A gente tem três afirmações, um, dois, três. A eliminação de água para o meio ambiente por meio de urinas e fezes. Muito provavelmente, né? Certo. 2. Os vegetais estão fazendo alguma coisa que está voltando para as nuvens aqui. Ele fala que é transpirando. Correto. Os vegetais transpiram também, né? E 3. Os lagos e oceanos estão fazendo alguma coisinha aqui que está voltando para as nuvens. Evaporando. Perfeito. Um, 2 e 3, certo. Só lembrando aqui o ciclo da água, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho. Ó, aí ele fala que não se aplica ao ciclo da água. Se aplica sim, gente. É exatamente o ciclo da água. Basicamente, aqui a transpiração também é feita pelos animais, tá? A água vem aqui dos oceanos no 1, evapora, condensa nas nuvens e precipita chovendo. Pode formar neve e gelo dependendo do lugar. Infiltra no solo, lá nos lençóis freáticos. Volta para onde? Para os oceanos, no 1. Percebe que eu estou fazendo uma volta aqui assim, ó? É um círculo. É por isso que é um ciclo. Ciclo da água. Tranquilo, né? Eu acho que é o ciclo mais fácil que tem. Vamos para outra aqui, ó. As plantas realizam um processo da fotossíntese. Falei várias vezes, ó. Fotossíntese em qualquer vestibulinho, muito importante, essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Para a realização desse processo, as plantas necessitam de um componente importante. Qual é esse? Gente, amido, glicose. Glicose é o produto da fotossíntese, nada a ver. Celulose, nossa, clorofila, né, gente? Clorofila é um pigmento aqui, ó. Ela está presente aqui no cloroplasto. É a única organela que você tem que saber dos vegetais, basicamente, que é pedido, né? Eu coloquei aqui, ó. A clorofila é essencial para a fotossíntese, porque desempenha um papel fundamental na absorção de luz. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas, juntamente com algumas algas e bactérias fotossintéticas, convertem energia luminosa do Sol em energia química, utilizável na produção de açúcares, que são fontes de energia para o crescimento e desenvolvimento da planta. A clorofila é um pigmento verde presente nas células das plantas, os cloroplastos, que são organelas especializadas na fotossíntese. Durante a fotossíntese, a clorofila absorve a energia luminosa do Sol, utilizando para converter dióxido de carbono, CO2 e água em glicose e oxigênio. Essa glicose que é importante aqui para a nossa vida. Ó. Os herbívoros vão lá, comem ela, pegam essa energia, os carnívoros pegam do herbívoro quando comem dele, e assim vai, né? A glicose é utilizada na produção de amido e outros carboidratos, enquanto o oxigênio é liberado como subproduto. Resumindo, clorofila desempenha um papel essencial na captura da energia luminosa necessária para a fotossíntese, permitindo que as plantas produzam seu próprio alimento e liberem oxigênio para o ambiente. Por que eu fiz esse resumo aqui? Porque fotossíntese é uma coisa muito pedida, gente. Dá um pause, ó. Pega aqui fotossíntese numa planta. Onde que ela pega o H2O, CO2, o produto aqui, ó. Essa equação geral da fotossíntese, normalmente o vestibulinho vai te dar. Mas o que você tem que saber? Que ela está usando CO2 e água para fazer a glicose, ó, e libera oxigênio e água através de transpiração e respiração. Tem que saber fotossíntese, gente. Fotossíntese versus respiração.
Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui, ó. Aqui, as plantinhas, algas e cianobactérias, as principais, né? Essa parte aqui de fase fotoquímica e fase química, no vestibulinho não é muito pedido não, mas o resto aí você tem que dar uma olhada, tem que saber sim, tá? Ó, essa aqui já tá no outro simulado, hein? Nas revisões do canal aí, ó. Muito pedido, gente. Uma dieta saudável não pode faltar vitaminas. Aí ele fala das avitaminoses aqui, ó. Fala xeroftalmia, raquitismo, escorbuto, quilose. O termo certo é queilose, tá? É que é aquela rachadura no canto dos lábios. Mas no dia da prova, alguém sabia isso? Duvido. Eu não saberia. Quilose? Mas não se preocupa, não vai fazer diferença. Não se desespera, tá? Coagulação sanguínea. Agora os outros você tem que saber. Xeroftalmia. É o mais falar. Ó, o que você tem que saber? Carência das vitaminas, ó. O que ela causa? A, muito importante, xeroftalmia. Perceba que ele colocou A em todas as alternativas aqui, então não sei por que pediu. Você não precisava saber, né? Todas as primeiras aqui são A, você não eliminou nada. Raquitismo, muito relacionado à vitamina, carência de vitamina D. Já acertou a questão, ó. Já acertou a questão. Tem alguma D aqui na outra? Não tem, né? No segundo. Olha que escorbuto. Escorbuto está relacionado. Lembra? Pra lembrar, eu uso esse C do escorbuto aqui, ó. Falar, vitamina C. Então, escorbuto. Deixa eu ver se tem C aqui embaixo. Aqui, ó. Escorbuto. Essas que eu tô passando a caneta vermelha, você tem que saber, hein? Ó, E é muito importante, tá? Também, apesar de não ter pedido. Qual que é a outra? Quilose, não sei, não importa. E coagulação. Falou de coagulação, gente, você tem que lembrar, tem que piscar na cabecinha de vocês aí, ó. K. Relacionada à coagulação sanguínea. Esses são os mais importantes. Às vezes é pedido B2, B12. B2 realmente é rachamento da pele aqui, ó. Mas perceba que você não precisava saber para acertar. Tem que saber as vitaminas, gente. Identifique respectivamente pela nomenclatura oficial os fatores bióticos e abióticos. Eu coloquei mais por isso, ó. Você tem que saber de ecologia que os bióticos são os componentes vivos. E os abióticos, os componentes não vivos do ecossistema. Os gases atmosféricos, radiação solar, sais minerais, tudo que não é vivo é abiótico. Mas vamos lá. O processo de polinização nas plantas espermáticas. Quando fala de água, gente, fala de hidrofilia. Perceba, ele colocou em todos os primeiros aqui, não ajudou em nada, né? Ave, lembra de anemofilia. Ah, não, mas calma aí, água. Ah, não, anemofilia é vento, desculpa. Anemofilia é vento. Aves é ornitofilia, na verdade. Gente, isso aqui é difícil saber. Difícil. Você chegar lá no dia. O que dá pra saber é o A, o vento, por ser tão anemofilia parecer um nome de doença, ficou meio batido, como polinização, assim, um nome conhecido. Morcegos, quiropterofilia. E insetos, entomofilia. Não se preocupa muito com essa questão, não. Essa questão mais importante é os fatores abióticos e bióticos, tá? Aqui a gente tem uma charge e ele está falando da dengue. Aí tem um mosquito aqui, um dia, filho, tudo isso poderá ser seu. Perceba que aqui é um mapa, né? Olha toda essa parte mais... tudo é cinza, né? Dá pra ver que isso aqui que eu tô de amarelo, ó, é um rio, na verdade, né? Rio, lago, oceano entrando. Eu sei que se falou em dengue, tá todo mundo louco pra colocar a água parada, né? Mas não é isso que ele tá pedindo. De acordo com a fala, podemos entender que um dos problemas, não falou todos, relacionados à dengue. E aí?
O descaso da população que não separa lixo orgânico não tem nada a ver. Está relacionado com a água parada. B. O excesso de inseticida utilizado para... Não. C. O alto índice pluviométrico brasileiro que facilita a disseminação do mosquito. Aí sim, ó. Ele precisa de água parada, não é? Carência, vacinação, gente. Parece que já desenvolveram aí, estão desenvolvendo uma vacina, mas não é isso a principal causa da doença. Ela é causada por água parada, ó. Alto índice pluviométrico, ó, muita água parada. Utilização excessiva de antibióticos, nada a ver. Então, lógica, né, gente? Ó, tô vendo um rio aqui, um monte de rio. Tô vendo pluviométrico aqui, ó, lógica. Liga os pontinhos. Não tenta inventar. Essa é uma questão muito legal agora, ó. Eu ia fazer um vídeo só disso aqui, ainda tô pensando de tabela periódica, tá, gente? Muito importante, básico. Não tem como você ir lá sem saber tabela periódica. Tabela periódica, gente, é dividido de forma vertical e horizontal. Quando eu falo em vertical, ó, isso aqui, essa setinha para baixo. Antigamente chamava família, hoje a gente fala de grupos, né? São os elementos, por exemplo, elementos da família 14, 15, eles têm propriedades físico-químicas semelhantes. A única exceção é um carinha que fica aqui, ó, que é o hidrogênio, ó. Tirando ele, todo mundo aqui tem características físico-químicas semelhantes, tá? Esses são os grupos. Importante saber, tem 18, ó. 1, 2 até o 18. Eu já vou explicar tudo aqui. Essa revisão é importante, hein? Pra quem tá desesperado, então, nem se fala. Beleza. Então a gente sabe que aqui é grupo e pra cá é período. O período, na verdade, gente... Ó, deixa eu vir aqui embaixo. Ó, período 1, 2, 3, tá vendo? Pra cá. Ele tá relacionado com o número atômico do átomo, tá? Vocês lembram essa parte? Deixa eu colocar aqui rapidamente. Tem que saber isso aqui, gente. Tá nos outros resumos aí que eu fiz, tá? Se você tem um elemento aqui, ó, qualquer. Aqui em cima, gente, é o número de massa e aqui o número atômico. Número atômico é o número de prótons. Lembrando, tem que saber aquela fórmula. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Porque ele vai te dar, por exemplo, nêutron e próton vai pedir massa. Ou ele vai te dar massa e próton vai pedir nêutron. É uma equação do primeiro grau, tá? Então vamos lá. Isso aqui é importante porque essa questão cobre várias possibilidades que já caíram. Tem 5 afirmações. Afirmação 1. O grupo 1, esse aqui, é conhecido como metais alcalinos. E aí, o que vocês acham? Chato pedir isso, né? Mas pede, gente, o nome do grupo é importante. Você tem que saber, gente, que aqui são os metais alcalinos. O 2, alcalinos terrosos. Qual outro que é importante saber? Tá, 13, 14 e 15 é fácil, sabe por quê? Você só olha na tabela mesmo, ó. 13, a gente chama de família boro. 14, família carbono. 15, família nitrogênio. Aí quem que é interessante se saber? O 16 e o 17. O 16, gente, a gente chama de família dos calcogênios. E o 16 e o 17 a gente chama de halogênios. Mas qual que é primeiro, pra você lembrar no dia? Qual que é o calcogênio e qual que é o halogênio?
como é que chama? No alfabeto, o que vem primeiro? C ou H? C. Então primeiro é o C, calcogênio. Depois o H, halogênio. Tem que saber isso aí. Tem que saber que isso aqui, os lantanídeos são aqui e os actinídeos são aqui, tá? Outra coisa que é importante saber. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aí. Algum nome específico. Os principais elementos também tem que saber o nome. Ah, claro, né, gente? O 18 aqui, ó. Você tem que saber que isso aqui são os gases nobres, né? Grupo 18. Por que eu coloquei essa tabelinha aqui do lado? Porque, gente, para você saber... O que quer dizer aqui, ó? Família 1A. Ele quer dizer que tem um átomo na camada de valência, que é a última camada, ó. Tá vendo? Um átomo. Um átomo. Família 14. Vamos aqui na 14. Quantos átomos na última camada? 4. Não importa qual do grupo aqui, tá? Todos têm 4. 17, tem que ter 7. 2, 4, 6, 7. 18. A única exceção é igual no grupo 1. O hidrogênio é exceção. No 18 é o hélio. Todos os outros obedecem à teoria do octeto, que é para aquela teoria que os átomos tendem a ficar estável com 8 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 8. Todos são assim aqui, ó. Tirando o hélio. Tá bom? Isso, por que isso é importante? Na hora da ligação química, né? Quem tende a ganhar, quem tende a perder elétron? Esse cara do grupo 1 é mais fácil ele perder esse 1 aqui, né? Esse cara do 17, ele já tem 7 na última camada. É mais fácil ele ganhar 1 e ficar com 8. E obedecer a teoria do octeto, né? Por isso é importante você saber que cada grupo está relacionado aos elétrons na última camada. Isso aqui, gente, é para quem quer decorar. Às vezes pergunta, né? É difícil, mas pergunta. Ah, lá nos halogênios, ele dá vários elementos. Quais são os dos halogênios? Tem que lembrar que é o flúor, cloro, bromo. Como é que eu faço isso? Olha o 17. Foi Cláudio o Bravo quem invadiu Atlanta sem transporte. Foi Cláudio o Bravo que invadiu Atlanta sem transporte. Decorou. Com mnemônicos. Então, dá uma pausa aí no vídeo, ó. Você pode decorar todas, ó. Só faltou a 3 aqui, ó. Coloca aí Santa Catarina no YouTube. Alguma coisa assim. Só faltou a família 3 aqui. O resto, ó, dá um pause aí e você consegue decorar com essas frases todos os elementos, gente. Lembrando, os lantanídeos e os actinídeos. Ó, tem a setinha aqui, ó. São os caras que estavam aqui, tá vendo? São tantos que eles colocaram aqui embaixo. Tem que saber, ó, os elementos representativos, os de rosa, ele vai perguntar quais são os elementos representativos, eles vão dar os elementos químicos, eles são os representativos, são de transição externa ou de transição interna? Transição interna é fácil. São esses aqui. Transição externa é esse grossão aqui, ó, esses metais. Aí o que mais você teria que saber? Aquelas famílias mais importantes que eu passei para você. 1, 2, de 13 a 18, que são os elementos representativos. Quem que são mesmo, gente? Metais alcalinos, alcalinos terrosos. 13, 14, 15, fácil. Família do boro, carbono, nitrogênio. 16, calcogênios, halogênios, gases nobres. Tá bom? Então vamos lá. Grupo 1 é conhecido como metais alcalinos, verdade. Grupo 2. Grupo 18, gases nobres, verdade. E aí? Tá ficando fácil agora, né? 3. Existem 9 períodos na tabela periódica.
E aí? Tá vendo como é pedido? Você decorou os grupos aqui, né? Tem 18. E os períodos aqui, ó? São 7, gente. Ó. Tá vendo como você tem que conhecer a tabela periódica? Gente, o básico. Aqui eu tô falando de grupo aqui em cima. Aqui eu tô falando de período. Tem que saber quantos são, gente. 7 períodos, 18 grupos. Então tá errado a 3 aqui, ó. São 7. 4. A maioria dos elementos da tabela periódica são ametais. Não, aí eu coloquei essa aqui, ó. Não, ó. A maioria são metais. Tá errado. Falso. 5. Os gases nobres em condições ambiente não fazem ligações químicas com outros átomos. Verdade, por causa da teoria do octeto, eles já são estáveis. Por isso que eles são os famosos nobres, né? Então, falso foi 3 e 4. Ó, resposta letra B. Tem que saber isso aí, hein, gente. Nomenclatura de ácidos principais. Vocês sabem? Óxidos, bases. Sabe reconhecer um ácido que libera H+, solução aquosa? Óxido libera OH. O óxido, que é o O ligado a alguma coisinha. Sal é o que sobrou. Por exemplo, NaCl. Você está vendo um O aqui? Não. Você está vendo um H aqui solto? Não. Você está vendo um OH? Não. Então isso aqui é um sal. Fácil, né? Porque tem muita questão perguntando: o que é isso aqui? Identifique os ácidos, os óxidos e os sais. Deixa o sal por último. Aqui ele dá um texto sobre conservar alimentos, né? Entre os conservantes usados, destacamos o cloreto de sódio, que é um sal. Já os acidulantes aumentam a acidez e conferem sabor azedo aos alimentos. Ele fala aqui, ó, tem o ácido fosfórico. Indica a alternativa com a fórmula de cada um. Gente, nomenclatura do oxiácido aqui, ó. Tem um oxigênio. Ácido. Nome do ânion. Ico. O ânion é fósforo. Então você só coloca ico. Ácido, primeiro nome. Ânion, fósforo, ico. Ácido fosfórico. Ó, tem o clórico, os importantes. Fosfórico, sulfúrico, carbônico. Uma coisa que é importante saber, quando você ganha o oxigênio, você coloca o per. Então aqui, por exemplo, se você coloca um oxigênio aqui, mais um, ficaria perclórico, tá bom? Se você perde um oxigênio, você tira o ico, você coloca oso. No nosso caso, ficaria ácido cloroso. Nesse primeiro aqui, eu estou dando de exemplo. No fosfórico, ficaria ácido fosforoso. E se ele perder dois oxigênios? Hipo e oso. Então, aqui no nosso exemplo, ficaria ácido hipocloroso. Tá bom? Nomenclatura, gente. Então, o ácido fosfórico a gente já tem aqui, ó. Mas eu começaria pelo mais fácil, né? Cloreto de sódio, né? Gente, ele deu aqui, ó. Você tinha que saber que o sódio é Na, tá? Cloro, clorito. Então tem que ter cloro, tem que ter. Na sua fórmula vai ter que ter um cloro e vai ter que ter um Na, né? Com isso, você já eliminaria aqui, aqui e aqui. Aí você teria que conhecer os principais ácidos, tá? Por exemplo, esses aqui, ó. Tem que saber a fórmula deles, gente. Resposta letra C. Lembrando que tem os ácidos hidrácidos, né? Que não tem o oxigênio aí, ó. Bromídrico. Ácido nome hídrico. O mais famoso aqui, o clorídrico.
Mas tem que saber alguns, tá? Os principais. Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. Eu não sei como tem gente que erra isso ainda, mas vamos lá. Substância simples, gente, só tem um tipo de átomo, ó. Oxigênio, nitrogênio. Substância composta tem 2 ou mais átomos na fórmula. Tá vendo? Ó, hidrogênio, carbono, sódio, carbono. Só isso, acabou, resolveu. Ah, mas eu não sei, nunca vi esse negócio na minha vida. Então olha as alternativas aqui, ó. Hidrogênio, só cloro, só nitrogênio. Ó, aqui tem 2 átomos, carbono e hidrogênio. Percebe que todo mundo tem 2 átomos, pelo menos? Ó, todas as alternativas têm 2 átomos. A única alternativa diferente é a E. H2. Ó. Perceba que a única alternativa que tem um átomo só pode ser ela, gente. Alternativa aí. A mistura D pode exemplificar um sistema homogêneo. Lembrando, gente, a gente tem aqui matéria. Homogêneo, a gente tem substância pura, um só componente, e uma mistura homogênea, uma solução com mais de um componente. A gente vai ver aqui embaixo, ó. Aqui é um sistema homogêneo com 2 componentes. Dá uma olhada nos sistemas aí, ó. A gente tem então sistema homogêneo. Qual que é a principal característica dele, gente? Uma fase. Você só vê uma coisa aqui, tá vendo? O sistema heterogêneo é composto de mais de uma fase. Como eu sei isso? Olhando. Óleo e água. Tem 2 fases. Tá vendo que tem 2 coisas? Mas pode ser do mesmo material, água e gelo, ó. Água e gelo. Mas eu estou vendo 2 coisas, 2 fases. 2 fases, apesar de ser um componente só. Aqui são 2 fases, 2 componentes. A mistura de vapor de água e gás carbônico. Quando tem vapor de água, você consegue diferenciar vapor e gás carbônico? Aqui embaixo, gente, é o clássico, tá? Líquidos. A gente olha nos líquidos ou sólidos. Mas não necessariamente. A gente pode falar no estado gasoso. Ele quis inovar aqui, ó. Estado gasoso. Exatamente, é homogêneo. Você não consegue ver diferença. Gelo e solução de glicose, heterogêneo. Óleo e sal, sal não dissolve no óleo, heterogêneo. Água e mercúrio, heterogêneo. Areia e etanol, areia não dissolve no etanol, heterogêneo. Letra A. Essa aqui é importantíssima, gente. Vocês confundem muito, ó. Lembra fusão, gente? É quando você põe a água lá no congelador, que ela vira gelo. Ebulição é quando vira gás. Ele fala aqui diversas substâncias. Analise a tabela abaixo. Assinale a incorreta. A 25 graus. Ó, toda colocando 25 graus. Vamos ver. Então ele está analisando 25 graus Celsius. Vou colocar aqui no meio 25. Não necessariamente está aqui no meio, né? Tá, deixa 25 graus Celsius aqui. Assinale a incorreta. Vamos lá. Letra A. Somente a água, a 25 graus Celsius, somente a água. Vou pegar a caneta aqui. A água, o mercúrio e o álcool e o mercúrio estão no estado líquido. E aí, o que vocês acham? Ah, desculpa, viu, gente? Fusão, que eu falei que quando transforma em gelo. Quando transforma em gelo é solidificação. Fusão é quando vai de gelo para líquido, tá? Então vamos lá. Em 25 graus Celsius, a água está líquida? Tá, porque ela transformou em líquido em zero. O álcool está líquido? Tá, porque ó, tem uma escala termométrica aqui. O zero está aqui. Em menos 115, o álcool já está líquido. Então tá.
E o mercúrio? Mercúrio, menos 78. Então ele está líquido também. Então os três estão líquidos, tá certo. B, a 25 graus Celsius, somente o cloreto de potássio e o açúcar estão no estado sólido. 25 graus Celsius. Ó, perceba que para eu fundir, para fazer fusão, ó, tô no 25 graus Celsius. O açúcar, eu tenho que chegar em 185 para fazer fusão. Eu tô aqui em 25. Então ele é sólido ainda, né? Realmente, açúcar está sólido. E o cloreto de potássio? Nossa, tem que chegar em 773. Então, em 25, ele é sólido. Não se transformou em líquido ainda não. Verdade. Tudo verdade. Lembra, essa aqui é a temperatura de fusão. Quando eu chego nela, eu transformo em líquido. Quando eu chego na ebulição, eu transformo em vapor. C. A 25 graus Celsius, somente o gás carbônico e o metano estão no estado gasoso. 25 graus Celsius. Ó, o gás carbônico está em menos 56, gente. Em menos 56 é a temperatura que ele já vira gás. Eu estou em 25, muito maior que isso. Realmente é um gás. E metano, nossa, menos 61, 161 ele já vira gás. Eu estou numa temperatura muito maior que isso. Então ele realmente estão no estado gasoso. D. De todas as substâncias listadas na tabela, o açúcar precisa da maior temperatura para passar para o estado gasoso. De todas as substâncias listadas, o açúcar precisa da maior temperatura para passar para o estado gasoso. Quando eu passo para o estado gasoso? Aqui. Qual que é o maior? Deixa eu ver. O maior número aqui na temperatura de ebulição me parece ser esse, né? Então é o cloreto de potássio, não é o açúcar. O açúcar é 801, tá errado. Aí você vem e marca D, mas lendo a E, ó, o gás carbônico passa para o estado gasoso, gás carbônico, passa para o estado gasoso a uma temperatura inferior que o metano. Mentira, ó. Menos 156, está aqui, ó, o gás carbônico. O metano está aqui embaixo, ó, menos 161. Ele passa para o estado gasoso em menos 61, o metano. O gás carbônico só vai passar para gás lá em menos 56. Então tá errado também. Essa questão tem duas alternativas erradas, tá? No vestibulinho lá eles deram certo para quem marcou D e E. A questão aqui é o seguinte, é uma questão clássica. Ele te dá uma temperatura, te dá ponto de fusão e ebulição, te dá várias substâncias e pergunta o que está acontecendo nessa temperatura aqui com essas substâncias aqui. Você tem que aprender a analisar isso, tá? É clássico, cai muito e a maioria erra. Essa é a questão mais difícil aí desse simulado, tá? Se você consegue resolver isso, você está bem. Ele dá aí dois submarinos. O SA e o SB. Aqui, SA, SB. E fala da propagação da onda em um meio material, classificado como onda mecânica. Sua velocidade de propagação depende das propriedades físicas do meio. Tá bom. O gráfico mostra como a velocidade de uma onda se propaga
no mar conforme varia a profundidade. Então ela tem a velocidade do som aqui e a profundidade aqui, ó. Pertinho da superfície, 1530. Conforme você vai descendo, a velocidade vai ficando menor, 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 aumenta um pouquinho aqui embaixo. Tudo bem. A figura abaixo mostra dois submarinos, SA e SB, de diferentes profundidades. 25 metros e 225 metros. Os pontos A e B representam os dois receptores colocados a 4.560 metros de distância. Então eu tenho dois submarinos e tenho um receptor a 4.560 metros de distância. O receptor A irá marcar o instante de chegada do sinal emitido pelo submarino A. O receptor B fará o mesmo para o submarino B. Qual é aproximadamente a diferença de tempo entre os instantes registrados pelos receptores A e B? Então, como a velocidade muda conforme a profundidade, vai chegar a esses receptores em tempos diferentes, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o gráfico, ó, de novo. Lembra, gente, o que eu sempre falo para vocês? Qualquer vestibulinho que você for fazer, tem que saber. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Isso resolve a maioria das questões para vocês, tá? Maioria. Física eles adoram cobrar. Olha o nosso ΔS aqui, ó. Mas qual que é a velocidade? O gráfico dá. Quem que sobrou? Equação do primeiro grau, sobrou ΔT. Você acha assim, entendeu? Eu aumentei o gráfico aqui. Ele falou que o submarino A está a 25 metros. A 25 metros, mais ou menos no meio aqui, né? Ó, mas não tá um númerozinho, tá aproximado, você tem que saber olhar gráfico. 1520 aqui, ó, valor aproximado a 25 metros. E o outro tá a 225 metros, mais ou menos aqui, ó. Quem que tá aqui? 1510 metros por segundo. 225. Ele não deu o número de propósito, para você pelo menos mostrar que tem noção do gráfico, tá? Ó, se aqui é de 50 e aqui é 100, aqui no meio é 75, né, gente? Tem que ter essa noção. Então vamos usar essa fórmula aí, né? Aí do gráfico você vê que a velocidade em A é 1520 e a B é 1510. Vamos ver para A aqui, ó. O que eu não tenho na minha equação aqui? Eu não tenho ΔT, né? Então eu vou isolar ele aqui, ó. ΔTA igual ΔS sobre velocidade. Só estou isolando porque esses dois aqui, ó, eu já tenho. Tá bom? Aí eu acho o tempo aqui. Vamos lá. Para o A. Igual a velocidade do A. Qual que era o A? O A é o que está mais perto da superfície, 25. Então é 1520 dele, né, a velocidade. Tá. O ΔS ele é igual para todo mundo. Ele falou aqui que é 4.560, né? A velocidade, 1520. Isso aqui vai dar 3 segundos. Então o receptor A vai receber a mensagem em 3 segundos. Eu sei que vai ter uma diferença porque a velocidade do B ela é mais lenta. Como que a gente pode fazer isso? Em 3 segundos, vamos ver o B aqui, ó. Eu vou usar 3 segundos aqui, ó. Qual que é a distância que ele percorre em 3 segundos? ΔS, eu quero saber a distância que ele... Porque esse aqui, ó, em 3 segundos chegou lá. E B, onde que ele está em 3 segundos? Bom, a velocidade é 1510 vezes 3.
ele percorreu 4.530 metros. Então, enquanto o A percorreu 4.560 e chegou no receptor, esse aqui percorreu 4.530. Percebe que ainda faltou 30 metros? E o que ele quer saber na questão? A diferença de tempo entre os receptores, ó. Vamos lá. A diferença de tempo. Quanto que esse receptor B. Porque perceba. Isso aqui eu estou tentando explicar devagar, tá, gente? O A chegou no destino dele, 4.560. O B só percorreu 4.530 em 3 segundos. Tá vendo? Faltaram 30 metros. Então, depois que o A que recebeu, o receptor A recebeu, o B tem que andar ainda 30 metros. Em quanto tempo ele faz isso? Joga na fórmula lá. ΔS agora faltaram 30 metros. E a velocidade? 1.510. Aqui, gente, eu quero que vocês não tenta dividir 30 por 1.510, porque isso aqui é muito aproximado dessa divisão aqui, ó, 1.500, que é uma divisão muito mais fácil. Essa divisão dá 0,02. Perceba que nas alternativas ele dá até 2 casas decimais só. Então, depois que o A chegou no receptor, o B vai ter que percorrer 30 metros ainda. E na velocidade que o B anda, que é aproximadamente 1.500, ele vai fazer isso em 0,02 segundos, tá? Então, a diferença de tempo aproximado entre os receptores é 0,02 segundos. Vê essa aqui de novo com calma, porque essa aqui é a mais difícil que eu tenho visto de velocidade média, tá? Quando ele compara dois assim. Mas não é bem difícil, é falta de treino de quem não vai conseguir. Tem que saber, perde o medo de gráfico. Usa a equação da velocidade média a seu favor, tá? Com ela, eu só usei ela aqui, não usei mais nada. É ali o gráfico. Eu vi que faltavam 30 metros ainda para o B. Na velocidade do B, quanto que ele demora para percorrer esses 30 metros? 0,02 segundos. Não é tão difícil assim. Essa aqui é aquela clássica. Eles estão cansados de usar a escala termométrica normal, né? Normalmente eles pegam uma escala termométrica e pedem para você achar na outra. Aqui tem um aluno que inventou uma escala termométrica, ó, onde Tc é o valor da temperatura em Celsius. Tu corresponde ao valor da temperatura na escala que ele inventou. Certo dia, um termômetro comum indicou uma diferença de 8 graus Celsius entre a máxima e a mínima registrada naquele dia. Essa mesma diferença entre a máxima e a mínima na escala Uni inventada, porque ele normalmente pergunta em Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Não tem diferença qual que ele vai fazer. Me dando os elementos para resolver, transformando isso numa equação de primeiro grau, eu resolvo. Não importa se ele inventou. Vamos testar isso aqui? Ele falou que a diferença de temperatura é 8 graus. Você pode escolher duas temperaturas qualquer aí, ó. 0 e 8, 10 e 18. Vamos fazer com 10 e 18. Temperatura em Celsius. Igual a 18. Como é que fica na minha escala inventada aí, ó? Tc, que é a temperatura em Celsius, 18, igual a 2Tu mais 6. 2Tu igual a 18 menos 6, quanto que dá? 12. Tu igual a 6. É isso mesmo? Deixa eu ver. 2Tu. É. Agora vamos pegar uma temperatura igual a 10. Por que você pegou 10 e 18? Porque ele falou que aqui variou 8. Você pode escolher qualquer uma que varie 8 aí. Aqui 10 e 18 é fácil. 10 igual a 2Tu mais 6. O que você está fazendo aqui? Estou jogando na fórmula aqui, ó.
Só isso, só jogando na fórmula. 2TU igual a 4, TU igual a 2. Então, enquanto Celsius variou 8, na minha escalinha aqui, ó, variou quanto? 6 menos 2, 4. Na minha escalinha inventada aqui. Difícil, gente? Não. Ele ainda não deu a temperatura direto para tentar dificultar um pouco. Ele falou variou 8. Tudo bem, escolho duas aqui, ó. Jogo na fórmula e vejo quanto que variou nessa nova inventada aqui, ó. Quando estava 18 em Celsius, na minha inventada foi 6. Quando estava 10 em Celsius, na minha inventada foi 2. Celsius variou 8. Na minha inventada, variou 4. Vamos lá. Outra questão assim básica, hein? Ao contrário do que possa parecer, o planeta Terra não se encontra em repouso. Ele executa diversos movimentos através do espaço, sendo mais conhecidos os movimentos de rotação e translação. Portanto, mesmo sentado em sua cadeira observado de um referencial fora da Terra, você se encontra em movimento. É a mesma coisa, quando você está num carro com a sua mãe dirigindo, parece para você o carro não está andando. Se você olhar para o banco está parado, não está? Seu celular está parado na sua mão. Mas para quem está lá no ponto de ônibus, o seu celular está em movimento, o banco está em movimento junto com o carro. Depende do referencial. Considerando que o raio médio da Terra tem 6.000 quilômetros, qual a velocidade média lá, de novo, velocidade média de uma pessoa posicionada no Equador, devido exclusivamente ao movimento de rotação? Essa eu classifico como uma questão nível 2. Ela não é nível 1, porque nível 1 você joga na fórmula e resolve. Nível 2 ele pede um pouquinho a mais, tá? Mas vamos lá. Por que no Equador? Imagina que tem a Terra. Equador você está aqui no meio, ó. Ele usou o Equador para você utilizar o raio aqui, ó. Na verdade, o diâmetro. Lembra? Qual que é o comprimento do círculo aqui, ó? Tem que saber, hein, gente? 2πr. Por que que eu tenho que saber isso? Porque esse é meu ΔS da fórmula, tá bom? Então vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS. Qual que é meu ΔS? 2π vezes o raio. Ele falou que o raio é 6.000, né? E falou que o π vale 3. 2 vezes 3, 6. Bom, na verdade eu vou ensinar vocês a serem mais espertos. Não multiplica aqui direto não, espera um pouco. A equação da velocidade média não é uma fração? Quem sabe eu posso simplificar. Então velocidade média é igual a 2 vezes 3 vezes 6.000. E o tempo? Quanto tempo a Terra leva para o movimento de rotação dela? No próprio eixo. Um dia, né, gente? Não é? Ele falou aqui, a gente está trabalhando com raio em quilômetros. Então minha velocidade média, se eu fizer com quilômetros, é para ser quilômetros por hora. Quantas horas tem um dia? É meu ΔT, 24 horas. Dá para cortar. Eu dividiria 6 aqui, ó. Divide por 6 aqui, fica 1.000. 6, 12, 18, 24. Aqui fica 4. Dá para simplificar mais? Dá. Eu divido por 2 aqui, fica 2. Por 2 aqui fica 1. Então fica 3.000 em cima e 2 embaixo. Tá vendo por que não fazer aqui essa multiplicação? Espera, calma. Quando tem fração, normalmente dá para simplificar. 3.000 dividido por 2, 1.500. O quê? Quilômetros por hora. Nível 2, gente, não é difícil não. Tem que ter deduções básicas, né, gente? O dia tem 24 horas.
Qual que é o ΔS? Se eu estou no Equador, aqui eu comprimento aqui, ó, do círculo, coisa que você tem que saber, 2πr, a área do círculo, πr ao quadrado. Básico demais, tem que saber. E joga na fórmula. Resposta: 1.500 quilômetros por hora. Vamos lá. Física. Há algum tempo, a sociedade vem mostrando preocupação com o elevado consumo de combustíveis fósseis. Isso aqui sempre é tema dos vestibulinhos, né? Essa preocupação se justifica tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, uma vez que tais combustíveis emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa, CO2, né? Efeito estufa, aquele gás. Falou efeito estufa, lembra de CO2. Provém de reservatórios finitos também, né? Para se ter uma ideia do atual nível de demanda, somente em 2013 os Estados Unidos consumiram 3 bilhões de barris de gasolina. Cada barril equivale a 160 litros. Responda, qual é a massa de gasolina? Aí, ó, seleciona o que ele quer. Sempre seleciona o que ele quer para você não viajar. Massa de gasolina consumida pelos americanos em 2013. Sabendo que a densidade é 700 gramas por litro. E aí, gente? Essa eu considero uma questão de nível 2, 2,5, tá? Porque ela... 2,5. Ela pede, você tem que saber algumas coisas aí. Por exemplo, você pode ir para a prova sem saber que densidade é igual a massa sobre volume? Não pode, né? Equação fundamental. Como a gente vai resolver? Então, como é que eu vou achar a massa de gasolina que ele quer? Isola aqui, ó. Massa é igual densidade vezes volume. Bom? Outra coisa que eu tenho que saber, ele fala que os Estados Unidos consumiram 3 bilhões de barris. 3 mil, 3 milhões, 3 bilhões. Sabe notação científica? Não pode ir pro vestibulinho sem saber. Isso aqui significa 3 vezes 10 elevado a 9. Por que 9? Porque são 9 zeros. Ó, então já tem que saber a fórmula da densidade, tem que saber notação científica. Beleza? Cada barril tem 160 litros. Se cada barril tem 160 litros, quantos litros tem 3 bilhões? Ah, gente, é óbvio, é só multiplicar, né? Ah, não, não sei. Ó, um barril tem 160 litros. 3 bilhões tem X. Se você gosta de regra de 3. Multiplicando isso aqui, 6, 2, 18, vai 1, 4. Fica 480 vezes 10 a nona litros. Beleza. Qual que é a densidade que ele me deu aqui, ó? 700 gramas por litro. Outra coisa que você tem que saber, 1 quilo é igual a 1.000 gramas, né? Então 700 gramas são quantos litros? 0,7 litros. Opa, desculpa. Quilos. 700 gramas são 0,7 quilos. Tem que saber, é o tipo de transformaçãozinha básica, tá? Tem que saber isso aqui. Ah, mas eu não sei fazer direto. 1 quilo, 1.000 gramas. 700 gramas, X, regra de 3. Não sei de cabeça, regra de 3. Então, beleza. Então, vamos jogar lá na fórmula. Minha massa vai ser igual a densidade. Qual que é a densidade? 0,7 quilos por litro vezes o volume. Qual que é o volume?
480 vezes 10 a nona litros. Por que eu coloquei quilos e litros, não deixei só número aí? Por que eu fiz isso? Porque você corta litro com litro, quando você fala de massa, vai sobrar só o quilo, tá? Massa vai ser igual 0,7 vezes 48. 7 vezes 8, 56. 5, 4, 3. 336 vezes 10 a nona quilos. Tá aqui minha resposta. Difícil? Nível 2,5, sabe por quê? Na alternativa, tem uma alternativa que ele fala bilhões de gramas, bilhões de litros, quilogramas, toneladas. O que é uma tonelada, gente? Você tem que saber. Uma tonelada são 1.000 quilos. Então eu tenho que tirar 3 zeros aqui para ser tonelada. Isso é igual a 336 vezes 10 a sexta toneladas. Porque ó, uma tonelada você tem 3 zeros. Então eu tirei 3 zeros aqui, ó. Para ficar em tonelada, não em quilo. Poxa, eu não sei como que é uma tonelada, 1.000 quilos. 336 vezes 10 a nona quilos, x. Regra de 3. Tá na dúvida? Tá difícil? Joga na regra de 3, se não sai óbvio para você. Letra D aqui, ó, 336 toneladas. Se você está conseguindo resolver essas questões, nada te pega. Porque se você dificultar muito mais que isso, for para um nível 3, você começa a entrar em campo de vestibular. Já é mais difícil de ser pedido e pouca gente vai acertar. Essas que eu estou mostrando, quase ninguém já acerta. Essa, aquela que eu falei que é mais difícil do simulado, são questões que é para te deixar lá nas primeiras colocações, tá? Mas se você entendeu elas, se você for voltar esse vídeo e tentar fazer sozinho e depois ver a resolução, ver onde você errou ou ver se acertou, mas conseguir em algum ponto ler essas questões e resolver sozinho, dificilmente alguma coisa te pega. Você está entre os melhores. Última. Essa aqui é fácil, hein, gente? Temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido vence a pressão atmosférica, passando para o estado gasoso. Mudança de estado. Em altitudes diferentes, uma mesma substância apresenta pontos de ebulição diferentes. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Onde que é maior a pressão atmosférica, gente? Ó, tem um morro aqui, ó. Imagina que aqui é o nível do mar. Aqui a pressão atmosférica é maior. Que tem todo o ar aqui, ó, tem toda a pressão. Aqui em cima da montanha tem menos ar, menos pressão. Então aqui a pressão atmosférica é menor. Isso aí é conhecimento básico, tá? Então quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Aqui no alto da montanha é menor. Temos a seguir uma tabela que relaciona diferentes altitudes com a respectiva pressão atmosférica. Falou em tabela, o pessoal já fica louco, né? Perde o medo de tabela. Você tem que saber analisar tabela e gráfico. Eles são apenas um mapa, gente. É só seguir. Não tem que ficar com medo. Então ele me deu uma tabela e um gráfico que relaciona a pressão atmosférica com a temperatura de ebulição da água. Altitude, pressão atmosférica. Ó, no nível do mar é 760. Lá no alto, 3.000 metros, no alto da montanha, olha como diminuiu para 460. Realmente, é menor lá em cima e maior aqui embaixo. O maior possível é o nível do mar. Mas aí ele me dá um gráfico, né? Podemos afirmar, no gráfico ele fala da pressão e temperatura. Podemos afirmar que, então, que se a água está em ebulição a 70 graus Celsius, ela acontece a uma altitude aproximadamente
Perceba, ó. Normalmente a água entra em ebulição em 100, né? Mais ou menos aqui, ó. O que é aqui? Nível do mar, ó. Então a gente está acostumado a isso. Mas ele falou que está entrando em ebulição em 70. Em qual altitude isso acontece? Vamos ver aqui, ó. O... Onde que está a temperatura 70, gente? 50, vamos ver. 50, 60, 70, 80, 90... Não está dividido assim. Tudo bem. 60, 65, 70, 75, 80. Tá, então tá de 5 em 5. 85, 90, 95, 100. Tá de 5 em 5. Então, 60, 65, 70. Quando eu vou aqui na temperatura 70, qual pressão eu tenho? 500. 500 de pressão. Ela acontece e quando a pressão é 500, gente, onde que ela tá? Aqui, ó. Achei a pressão 500. Em que altitude isso acontece? 260 metros. Tem essa resposta? Aqui, ó. 260 metros. Difícil, gente. Ele me deu uma tabela e me deu um gráfico. Ele falou, ó, eu quero nessa temperatura. Eu achei aqui a temperatura e liguei. Onde que ela está aqui na pressão? Aqui a pressão, aqui a temperatura. Em 500. Aí eu vou na tabela, onde que está esse 500? Está aqui. Ele está ligado a que altitude? 2.600. Achou a resposta. Difícil, gente. Espero que vocês tenham ido bem nesse simulado. Ele é um pouco mais apertado mesmo. Mas tenha em mente, se você conseguiu resolver esse simulado aqui, mesmo depois que você viu o vídeo, você foi sozinho, conseguiu resolver e entendeu, você mandou muito bem. Você está muito na frente dos seus concorrentes, tá? São questões assim que caem muito. Eu coloquei justamente, ó, tabela periódica, gente, pelo amor de Deus, tem que saber. Não tem como ir para química sem saber isso. Aqui não é só dengue não. Quais são as principais doenças, gente, causadas por protozoários, sabe? Todas. Sempre cai. Trypanosoma cruzi, do barbeiro. Nossa, são tantas, gente. Eu tenho aula, acho que na outra revisão eu peguei a maioria delas. Descubra quais são as principais doenças. Quais são as doenças causadas por bactérias principais? E quais são as doenças causadas por vírus? As principais. Eles misturam e confundem vocês. Tá bom? Aqui em ecologia eu quero que você saiba quais são os níveis tróficos. O que é uma cadeia alimentar? O que é uma teia alimentar? O que é um habitat? Habitat é onde o animal mora. Por exemplo, a capivara mora no beirinha do lago. O jacaré também, né? Os dois têm o mesmo habitat. Então qual que é a diferença do nicho? Nicho ecológico. Nicho é o papel, é o trabalho dele. É o que ele faz ali. Habitat pode ser o mesmo para o jacaré e para a capivara. Mas o nicho é totalmente diferente. O jacaré vai lá ser um predador. A capivara, nem tanto, né? Ela é mais pacífica. Saiba a diferença entre nicho, habitat, o que é ecossistema, biosfera, ó, as principais vitaminas e as suas deficiências, os principais sais minerais e suas deficiências. Aqui, gente, não me vai pro vestibulinho sem saber fotossíntese. Por isso que eu coloquei essa questão, já vai te ajudar. A plantinha ela pega CO2 e água do ambiente com a luz solar e através do cloroplasto, que é essa organela que tem a clorofila, ela consegue fazer a glicose, que é a base de tudo aqui, ó, para nossa sobrevivência. Ela consegue fazer oxigênio, é o único, os produtores. O que é produtor? O que é decompositor? O
Quem que é o consumidor primário, secundário? Um mesmo organismo, ele pode ser consumidor primário, secundário, depende da teia alimentar dele. Mas fotossíntese, por favor, não me vá lá sem saber. Usa esse simulado para aprender fotossíntese. Tem que saber isso aqui. Os ciclos da água, do carbono, do oxigênio. Nitrogênio eu não vejo cair muito, mas água, carbono e oxigênio obrigatório. Outra coisa para finalizar. Aqui você viu o cloroplasto, né? Mas você sabe as principais organelas? Não me vá no vestibulinho sem saber complexo golgiense ou complexo de Golgi. Não me vá no vestibulinho sem saber mitocôndria, ATP, está relacionado ao ATP, a energia celular, respiração celular, ribossomos, síntese de proteína. São assim, lisossomos. Lembra da fagocitose? Lisossomo, entrou um negocinho estranho na célula, ele vem aqui, ó, encapsula esse negócio aqui dentro, ó, faz a digestão intracelular, síntese de proteínas. Tem que saber, gente, as principais organelas. O que tem no núcleo? Membrana plasmática. Para que serve a membrana plasmática? Entendeu? É coisas básicas aí. Se você está acompanhando o canal, provavelmente você já pegou aí a maioria, tá? Então isso aqui em ciências, ó, você sabe os principais elementos químicos? Se eu jogar lá para você Mg, Na, que não é óbvio, sódio, potássio, K, cálcio é óbvio. Deixa eu ver, fósforo, P, não é óbvio. Enxofre, S, sabe mesmo? Flúor, F. Deixa eu ver, ouro. Alumínio, beleza, Al. E ouro? Você sabe? Cobre, zinco. E aí? Deixa eu ver se tem mais importantes aqui. Chumbo também, né? Prata, Ag, não é óbvio. Ouro eu já falei. Mercúrio. Tem que saber, gente. Ferro. Manganês não é muito pedido, mas é importante também. Cálcio, óbvio. Lembrando que eu já tenho vídeo falando disso, tá? Só aproveitando aqui mesmo para revisão. Esses são os principais, ó. Óbvio, óbvio, nitrogênio, oxigênio, boro, óbvio. Estanho, não vejo pedir muito, mais vestibular. Hélio, tranquilo, hidrogênio, tranquilo. Esses que eu circulei aí, gente, por favor, tem que saber, tá? Não vai pro vestibulinho sem saber esses principais aí, não. Acho que é basicamente isso. Saiba o que significam os períodos. São 7, os grupos, 8. Lembra dessa fórmula. Lembra que número atômico refere-se ao número de prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. Lembra dessa fórmula aqui. Tá? O que é isóbaro, isótopo, isótono? Lembra? Isótono, mesmo número de nêutrons. Isótopo, mesmo número de prótons. Só sobrou isóbaro, mesmo número de massa. Acho que a gente cobriu bastante coisa aqui de ciência. Você vai ficar bem seguro aí para a prova, tá? Espero que ajude aí a você pegar as questões que precisa para ser aprovado. Grande abraço, continua seguindo o canal que eu vou postar mais coisas. Até mais! Ah, dá uma fortalecida aí quem puder, dá uma curtida, segue aí que ajuda bastante a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá? Valeu!